Pronto para mais um cafezinho? Cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Ó, hoje eu queria falar sobre um livro que eu comecei a ler, chama A Nova Idade das Trevas, a Tecnologia e o Fim do Futuro, de James Bradley. E aí, assim, ele vai tratar, para ele, assim, a gente está entrando numa nova Idade Média. Então, eu concordo 47,5% com ele, né? Mas eu gostei muito do que ele falou no começo, no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo não, acho que na introdução, acho que no primeiro capítulo. O primeiro capítulo que funciona mais como uma introdução, né? Que ele meio que criticou o solucionismo tecnológico, que ele chamou de solucionismo tecnológico, que assim, muitas pessoas falam com solucionismo algorítmico, né? Eu acho que o Eugênio Morozov fala, que Eugênio Morozov é um bielorrusso, é meio complicado falar o nome dele, o Morozov fala isso, e eu chamo de fé algorítmica. Vamos lá, vamos entender o que é isso aí. É a ideia de que tudo no mundo pode ser resolvido através de um novo algoritmo ou através de uma intermediação algoritmo. É engraçado que assim, eu acho que esse conceito até já, esse livro dele é de 2011. Eu comprei ele uma vez que eu estava numa livraria, dei uma folhada em 2019, se eu não me engano, eu comprei. Aí eu não vou saber ao certo, mas eu comprei. Eu lembro que eu estava numa livraria, olhei e comprei, né? E aí eu falava, um dia eu vou ler ele. E aconteceu que não li, né? E aí, o que ele propôs? O que é o solucionismo algoritmo, que eu chamo de fé algorítmica, né? É quando a gente crê que tudo mesmo pode ser solucionado. Então, a gente via que essa ideia era muito forte ali em 2010, 2011, né? Quando surgiu o Uber. Eu nem sei se por exemplo, o Uber, né? Ele veio numa onda que a gente chamava gig economy, né? Na época. Que hoje em dia, talvez o termo que se usa para gig economy já não tem o mesmo significado que se falava naquela época, né? Que era a economia do compartilhado, né? A gente ia ter as pessoas iam deixar de ter bens, iam compartilhar muitas coisas, né? A gente vê isso muito nos influencers de economia, né? Ah, não compre, alugue. Tudo que ele está fazendo é jogar você para gig economy. Qual que é o problema da gig economy, né? No começo era uma ideia muito boa, porque acreditava-se que existiriam players algorítmicos, né? Que iam fazer com que o preço das coisas caísse, né? Só que se viu-se o contrário. Os preços das coisas subiu. Subiu por quê? Porque esse intermediário, ele é uma empresa altamente lucrativa. Ele quer ser uma empresa altamente lucrativa. Então a gente viu ali que no começo tinha, por exemplo, o Uber, né? Quantos concorrentes existem no Uber no mundo? Tipo, no Brasil são dois, basicamente, né? Que é Uber e 99. E o Uber, ele operou no prejuízo por quase 12 anos, se eu não me engano. Foram quase 12 anos até o primeiro semestre de lucro, né? E agora parece que está no lucro. Por quê? Porque se viu que essa gig economy ela precisava de muito investimento para ela primeiro se estabelecer e depois para ela quebrar os outros mercados. Então foi aquela coisa que eu já critiquei alguns cafezinhos aqui, que é aquela ideia de move fast, break things, né? Que é tipo, se mova rápido e quebra as coisas. Cara, você não quer um cara. Você não quer um cara que entra na sua casa que pensa assim, ó, vou me mover rápido e quebrar as coisas. Não. Você, quando tá na sua casa, você assim, pô, peraí, vamos. Calma lá, cara. Tudo aqui tá. Por exemplo, eu não quero que um cara entre no meu escritório aqui quebrando as coisas. Não, calma lá. Né? Então, o que aconteceu foi que essas empresas de tecnologias entraram nos mercados quebrando tudo e sem fazer uma transição gradual, né? Porque assim, a gente vai viver uma época que a economia ela está se digitalizando, né? Só que ela quebrar tudo pode ser um problema, né? Que a gente vai ter que reinventar tudo depois, né? E reinventar tudo, a ideia seria que fosse sobre a ótica do... E aí eu vou já linkar ali com o Eugênio Morozov, né? Que o Eugênio Morozov ele critica muito, e tem um texto chamado Ideologia Californiana que eu não sei se corrobora com essa ideia do Morozov, ou talvez a ideia do Morozov venha desse texto Ideologia Californiana, aí eu não vou saber ao certo, estou só citando aqui, eu vou deixar o Ideologia Californiana linkado aqui, né? Que o Morozov fala que assim, o Vale do Silício ele começa lá nos anos 70 com muito do movimento hippie,
um movimento que era basicamente espiritual, né? Porque eles acreditavam que eles são a nova luz do mundo e o mundo todo precisava ser revisto sobre a luz dele. Quando isso vem para os negócios, é assim, olha, nós somos os caras que sabemos fazer negócio. Ninguém sabe fazer negócio nessa bagaça aqui, né? Então nós vamos reventar tudo. Cara, não é assim, cara, não é assim. O Jack Zalul fala que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele fala aqui no The Technological Society, que ele fala assim, ó, as sociedades, elas são estruturadas principalmente culturalmente. Então, existe uma cultura lá. Quando a gente chega naquele lugar, a gente tem que estabelecer uma nova métrica, uma nova técnica, uma nova forma de lidar com a vida, a gente pode acabar o quê? Destruindo aquela sociedade, destruindo coisas que são muito caras, caras no sentido de, não no sentido de ter, não no sentido de ser, de custar muito, mas no sentido de ter valor, valor efetivo, valor emocional, né? Então a gente pode chegar destruindo aquelas culturas, né? Ele fala muito isso ele fala nesse livro, se eu não me engano, do carro em si. O carro destruiu nossas cidades, né? Ah, mas pô, mas hoje as cidades estão melhores. Cara, olha pro centro da tua cidade, cara. Se você mora no Brasil, o teu centro é um lixo. E a culpa disso é a fé no carro. É o solucionismo tecnológico baseado no carro. Então, assim, eu estou misturando aqui James Bradley com Morozov e com Elu. Tá tudo bem, gente. Isso é o normal de quem lê muitos livros, né? Porque o Morozov ele vai criticar muito essa cultura do Vale do Silício, né? O James Bradley toca nesse ponto do solucionismo tecnológico. O Elu, ele cita muito isso, mas ele fala da técnica, porque ele fala que há uma inevitabilidade da técnica. Quando você apenas olha para a técnica e você vê assim, não, tal tecnologia é melhor. E aí você às vezes não olha todos os parâmetros de uma sociedade, você não avalia completamente uma tecnologia, ou quando você tem uma fé, ele tem um capítulo chamado, agora não lembro se é Unbounded Technology, deixa eu até ver o nome do capítulo, porque eu sei muito bem onde está, né? Que deixa eu ver aqui. Technique Unchecked, a técnica não checada, né? Technique Unchecked. Ele usa o termo technique, né? Porque é um termo que vem do francês. Ele acha que o termo technology do inglês é muito fraco. E o livro, na verdade, é em francês, né? O pessoal fala que a tradução para o inglês perdeu muito. Tem uma tradução para o português que já não dá para vender, você vai achar em sebo, que vai estar mais zoado do meu, que já tem 10 anos, mas que a minha brochura fica meio zoado, né? Na técnica não verificada, unchecked, technique uncheck, ele fala que é o seguinte, né? Quando a gente tem as opiniões pessoais, essas opiniões pessoais, elas acabam formando coletivamente ele chama de opinião pessoal, vou usar o termo opinião pessoal. Aí ele acaba chamando, ele fala que as opiniões pessoais de cada indivíduo, quando elas chegam a uma maioria, elas acabam formando a opinião pública. E a opinião pública se relaciona com a tecnologia. Se a opinião pública não te protege da técnica, você não tem proteção. E se a técnica for muito forte, a única coisa que pode te proteger daquela técnica é um Estado. Se você não tem a ideia de um Estado, nada te vai proteger daquilo. Então vamos pensar assim, se alguém inventasse, olha, tem uma nova forma da gente fazer as pessoas trabalharem, que é não pagar salário para as pessoas e deixar todas elas passando fome, elas vão trabalhar por comida. Pô, quem que vai proteger a gente disso? Quem protege a gente disso chama-se Estado. Não é empresa. As empresas vão adorar isso, vão amar, lindinho. Tipo, deixar as pessoas passando fome e elas vão trabalhar mais de graça. Perfeito, maravilha, né? Ou, se um país aplica isso, e a gente vê muito isso, tinha um livro chamado A Nova Economia, que era sobre gig economy, o argumento do livro era basicamente esse, né? No Oriente existe trabalho barato, por isso a gente precisa reduzir os custos do Ocidente. E aí, o que é a redução de custos? Não é redução de bônus, não é redução de lucro, não. O trabalhador tem que ganhar menos, o trabalhador tem que ter menos direito. Então, qual que é o... Você vai ver que eu vou linkar as coisas, calma lá. Tô devagando aqui, né? Essa é a nova economia. Qual que era a redução de custos, né? Que essa pessoa fala? A redução de custos eu vou usar o solucionismo tecnológico para ter menos custo.
custo empregador, gente. É o que a gente vê de pejotização, de avançar sobre os direitos trabalhistas. Ou, como eu vi ontem, meu pai me mandou um vídeo ontem, era basicamente uma pessoa que se dizia ter fundado uma empresa que, se você for pesquisar nas histórias, nessas revistas de economia da época, lá de 2008, que quando essa empresa surgiu, você vai saber que essa pessoa não fundou a empresa, ela só era o diretor de marketing da empresa, né? Quem fundou a empresa foi uma outra pessoa. Essa pessoa dando uma entrevista no podcast falando que o empregador americano ele é muito bom, mas assim, existem algumas coisas no Estado brasileiro que atrapalham a inovação, e aí ficava todo aquele discurso meio abstrato, ele não definia as coisas, ele não definia o que era, e não, o Estado era mais ou menos uma coisa contra o Estado, né? Mas assim, eu não sou ANCAP, galera. Eu tenho um viés anárquico, mas assim, muito pelo contrário, eu não sou ANCAP, né? Eu acho que assim, a gente tem que manter uma certa sanidade, né? E, e esse livro, A Nova Economia, ele meio que jogava uma falácia como, tipo, a galera do Oriente, ela vai vir e roubar nossos empregos se a gente não começar a explorar nossas pessoas. Engraçado que o mundo, assim, eu vou concluir, assim, o mundo, em vez da fé tecnológica, desse solucionismo tecnológico, de buscar resolver, já tomou uma atitude para resolver isso, né? A gente viu, isso vários economistas estão falando, que existe existe uma volta do antigo protecionismo. Então, o que está resolvendo esses problemas aí não é o solucionismo tecnológico, é as velhas teorias econômicas que sempre existem, protecionismo, que sempre existiu, gente, desde o Egito. Desde o Egito existe isso aí, desde a Mesopotâmia, tá? Se você for olhar lá no Gênesis, já tinha isso aí, cara. Quando o Gênesis fala sobre duas civilizações lá, se você ler, vai falar. E tem um papel social ali do Egito, ali tem uma definição do papel social do Egito. É um livro muito interessante para se ler sobre essa visão, assim, qual que é o papel do Estado frente a crises, né? O Gênesis acaba com o Egito salvando todo o Oriente Médio da fome. O Egito começa com o livro a história de Abraão, né, basicamente começa com um grande guerreiro tentando dominar todo o Oriente Médio, e aí Deus vai lá e confunde as línguas para esse guerreiro não dominar o Oriente Médio, e termina com o Egito salvando todo mundo da fome. Essa é a história do livro de Gênesis. Então, acabei viajando um monte aqui para falar um monte de coisa sobre solucionismo tecnológico, né? Então, se eu fosse resumir esse cafezinho, meu cafezinho já acabou, então eu posso tomar o último golinho aqui, ó. Eu estava quentinho. Eu falaria assim que o solucionismo tecnológico tem que ser levado com muita parcimônia. Novos algoritmos não vão nos salvar de velhos problemas, as velhas soluções talvez nos salvem desses problemas. Isso aí, pessoal. Boa tarde para você.